Na aula de hoje, vamos aprender as novas técnicas para criar materiais de folhas realistas utilizando o V-Ray para o SketchUp. Vamos lá! Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. Na aula de hoje, nós vamos aprender como configurar as folhas de forma realista utilizando o V-Ray para o SketchUp. É muito importante sempre começar a partir da base do nosso material em PBR. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você poder baixar esse modelo e também para você baixar um e-book gratuito onde eu ensino os 5 principais passos para você começar a trabalhar com materiais em PBR. Para a gente poder entender a ideia do nosso material, é muito importante a gente perceber como é que a luz trabalha. Eu vou renderizar a minha imagem em tempo real e a gente já vai perceber que nem de longe essa vegetação está parecendo realista. E a grande maioria das pessoas acabam trabalhando dessa maneira, principalmente porque não tem todas as texturas disponíveis para poder criar o material. A primeira regra para você poder ter vegetações de qualidade é baixar modelos detalhados. Você não pode baixar um modelo que tenha as folhas muito facetadas ou que tenha pouca resolução dos materiais. É muito importante você também ter boas texturas. E um site que eu recomendo para você baixar vegetações é o site Max-Tree. Aqui você vai encontrar diversas categorias de vegetações. Em todas as coleções que ele disponibiliza aqui, você tem um modelo gratuito para poder testar. Então isso é bem legal, você vai acabar tendo uma variedade muito grande de vegetação, mesmo não tendo ainda adquirido um pacote como esse, mas é muito importante a gente ter vegetações de qualidade e o Max-Tree realmente é um site de referência usado por muitos profissionais. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também para você acessar o site Max-Tree e conhecer um pouco mais dessas vegetações. Eu baixei esse modelo do Max-Tree. Quando você baixa o modelo, ele vem no formato do 3ds Max ou no formato FBX e você pode converter ele facilmente para o SketchUp. Então, o primeiro passo é eu criar o meu material como PBR. Eu vou até o Asset Editor, selecionar o meu material, eu vou renomeá-lo, vamos chamar de folhas, para deixar tudo muito organizado. E agora selecionar as configurações do material. Nessa aula eu não vou explicar toda a teoria sobre materiais PBR, mas é importante a gente saber que precisamos separar em 2 grupos os materiais. O grupo dos metais, que seguem uma linha de configuração, e os materiais dielétricos. No caso, as folhas são materiais dielétricos e as principais propriedades delas são o reflexo da luz que é dado dentro do material, isso é criado pelo Diffuse aqui no V-Ray, e também a reflexividade máxima, que é sempre 100% branco. Então a gente não vai ter coloração no reflexo das folhas, a gente vai ter sempre a reflexividade máxima em 100% branco, e a gente vai aplicar esses conceitos agora. A primeira coisa que a gente faz é selecionar a refração e definir a reflexividade base do material em 1,5. que é o valor que a gente vai utilizar para a grande maioria dos materiais dielétricos. E em seguida, no Reflection, configurar a reflexividade dele máxima em 100% branco. Então a gente já tem o nosso material configurado de forma fisicamente correta. Eu vou definir apenas o Glossiness com o valor de 0,7 para que a gente possa controlar esse reflexo, mas depois eu vou utilizar a textura e essa aqui é a base para o nosso material. Porém, a gente vai perceber que a propriedade que vai definir a translucidez do material não está aplicada. Você vê que a folha ainda não parece tão realista. Para a gente poder conseguir esse efeito no V-Ray 5, mudou algumas coisas e é importante você anotar essas configurações, porque vai servir para praticamente todos os materiais que você tem apenas uma face. Basicamente, a gente vai trabalhar bem menos com aquela opção two-sided. Vai ser usada apenas para alguns recursos de materiais mais avançados. Mas, de forma geral, a gente vai utilizar essa mesma técnica que eu vou mostrar agora. O que a gente vai fazer é selecionar a refração do nosso material e ativar uma nova propriedade chamada Thin Walled. Com essa propriedade ativada, eu vou dizer para o V-Ray que esse material ele tem apenas uma face, mas eu quero que a face ela tenha cores diferentes. Então, essa propriedade é de extrema importância para materiais como papel, cortinas, folhas, e a partir de agora ela vai ser a função principal para esses materiais. Eu vou habilitar a propriedade, apenas habilitando ela a gente não vai ver nenhuma diferença ainda no material,
a gente precisa ativar a translucidez. Eu vou selecionar essa propriedade e selecionar a opção SSS. O SSS nada mais é do que o Subsurface Scattering, que é uma configuração utilizada pelo V-Ray para poder criar essa translucidez e o rebatimento da luz dentro do objeto. Ele vai simular que o meu objeto tem uma determinada espessura e a luz ela vai penetrar dentro do objeto, refletir e depois sair. Já facilita muito o nosso trabalho. Eu vou clicar em SSS, você vai perceber que o material ele ficou com a cor branca e aqui vem uma dica master para você poder trabalhar da forma certa. Nem todas as vegetações que você encontrar na internet vão vir acompanhadas da textura de translucidez. Essa textura que eu tenho na minha pasta, que acompanha o arquivo do Max Tree, e todos os arquivos praticamente têm essa textura, ela ajuda você a criar esse efeito da forma mais correta. O mapa de translucidez é esse mapa aqui, olha. Você vai perceber que ele é diferente do Diffuse. Ele tem uma coloração até um pouco mais escura nesse material. Mas como eu falei, nem todos os modelos que você baixar da internet vai vir com essa textura. Então existe um truque que a gente pode utilizar para poder criar esse efeito manualmente lá no V-Ray e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Eu vou voltar lá no meu arquivo primeiro, vou selecionar a opção SSS Color e definir um tom esverdeado mais puxado para o amarelo. Então a gente vai deixar uma tonalidade mais ou menos assim, olha. Ok. Em seguida, eu vou reduzir a opção SSS Amount. Com essa opção aqui, eu controlo a intensidade desse efeito. A gente vai reduzir ele bastante e você já vai perceber o efeito sobre a folhagem. Para a gente comprovar que esse efeito está funcionando da forma certa, a gente vai observar a nossa vegetação por cima, sem esse efeito da luz ultrapassando o material. E se você fez tudo correto, para o seu material ficar mais realista, o que deve acontecer aqui é o seguinte: eu vou voltar nas configurações do meu material, tá certo? Desabilitar a opção translucidez e essa cor que a gente vê aqui na folhagem, ela deve permanecer exatamente a mesma. Dá só uma olhada, vou clicar em nenhum e olha só, a vegetação ela está correta. Esse efeito é para funcionar apenas quando a luz ultrapassa o material. Então a gente vai ter cores diferentes na parte de cima das folhas e na parte de baixo. Então eu vou habilitar o SSS, voltar à nossa cena 1 e você vai perceber a diferença. Aqui eu tenho a luz ultrapassando esse material e fazendo o efeito correto. E aí, gostou dessa dica? Se você gostou, já deixa like aqui no vídeo, isso ajuda muito o canal a distribuir mais as nossas aulas e também mais pessoas aprenderem a configurar corretamente materiais no V-Ray. Agora eu vou refinar o meu material utilizando as outras texturas disponíveis aqui na pasta. Eu tenho texturas para poder criar um mapa de opacidade para recortar as folhas corretamente. Também tenho o mapa de texturas Normal Map. Eu vou até excluir essas texturas DirectX que estão aqui na minha pasta. Quando você baixar o arquivo já não vai ter essas texturas, já que a gente usa o formato OpenGL para o V-Ray. Então vamos selecionar a textura Glossiness Bitmap. Lembrando que essa textura ela tem que ser uma textura linear. Então vamos voltar uma vez. Já está correta, vamos voltar. Selecionar a nossa textura de translucidez. Agora a gente vai ter o material correto. Provavelmente a gente vai precisar ajustar a textura no amount. Então é importante observar esse efeito também. A textura de translucidez é uma textura sRGB. Então o modo está correto. Olha lá, ela já ficou com a coloração diferente. A gente pode aumentar esse valor de amount para poder deixar a luz transpassar mais sobre a superfície ou reduzir se a gente quiser deixar ele com menos translucidez. Então isso vai depender muito da folhagem também. Então ele tem um efeito mais nesse sentido mesmo. Vamos selecionar a opacidade, adicionar a nossa textura Bitmap, selecionar na pasta. Olha, agora o material vai ficar bem mais realista também. Selecionar ele como linear, ok. Vamos voltar uma vez. No Bump, adicionar o Normal Map, selecionar também a nossa textura Bitmap, vamos escolher Normal Map, abrir,
selecionar a opção Filter Typer como No Filter e o nosso material já está completo. Você pode aumentar ou reduzir a intensidade dessa propriedade. Olha só, o nosso material ficou bem legal ali com as configurações da folhagem. Eu vou selecionar o próximo material, esse caule. A gente só vai adicionar aqui as propriedades fisicamente corretas do material também. Vamos colocar a refração com um valor de 1,5. Selecionar os mapeamentos disponíveis na pasta. No Glossness, a gente vai ter essa textura Glossness. E para o Normal Map, a gente também tem uma textura para adicionar aqui ao Bump. Vou selecionar a textura OpenGL, ok? Vamos voltar uma vez. Vamos selecionar o outro material, são as flores. E esse material vai seguir a mesma ideia que a gente usou para as folhas. Eu vou criar a mesma propriedade. Vamos selecionar Reflection, definir o Reflection 100% branco. Na refração, o valor de OR em 1,5 e configurar as flores seguindo a mesma ideia das folhas. Eu vou selecionar Thin Walled, escolher o formato SSS e adicionar a minha textura a partir da pasta, que é essa textura aqui, olha, de translucidez. Vamos clicar em abrir, ok. Voltar uma vez, vou adicionar também o mapa de opacidade correto para deixar as flores da maneira certa. Clicar em abrir, perfeito. Vamos voltar lá. Vou reduzir um pouco o valor de amount para não deixar a minha folhagem com esse efeito, tá mais branco. Vou deixar ela com a cor realmente das flores, olha só, ficou bem legal. A gente vai trabalhando nas propriedades e definindo aqui como é que a gente quer que a luz funcione para o nosso material. Vou adicionar também no Bump a textura Normal Map, selecionar Bitmap, nossa textura está aqui, vamos clicar para adicionar, vou desabilitar o filtro também, e lá no Glossness adicionar a textura para controlar o efeito do reflexo e também as áreas reflexivas do nosso material. Está aqui a textura, vamos clicar em abrir. Eu vou ajustar a configuração das folhas, mas é muito importante você perceber que a folhagem ela tem realmente uma cor mais escura na parte superior. Aqui eu tenho um efeito que está muito intenso, então eu vou voltar nas configurações do Amount e reduzir esse valor para minha folha ficar com o valor correto. Então, olha lá, bem legal. Agora a gente tem as folhas com o efeito de iluminação. E quando a gente vê esse efeito contra a luz, nós vamos ter a translucidez do nosso material. E nesse caso, o nosso material do Max Tree, eu preciso reduzir um pouco a configuração do Bump para deixar ele mais sutil. A gente não vai deixar um efeito muito intenso nessa folhagem, então o valor 0,1 ou o valor 0,2 aqui já vai dar um efeito bem legal também para essa propriedade. Vamos voltar à cena 1 e agora o nosso material está completo. Eu vou renderizar essa cena inteira para a gente ver o resultado final. Então, vamos lá. Então é isso aí, esse é o resultado final da nossa cena. Eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente se vê na próxima aula. Forte abraço e valeu!